Pais, irmãos e irmãs, é uma alegria poder estar com vocês nessa noite de quinta-feira, mais um culto, mais um dia em podermos louvar, agradecer, exaltar o nome do Senhor e também sermos alimentados pela sua palavra. E com muito carinho que eu quero então compartilhar com você nessa noite mais um alimento do céu, que chegue aí dentro do teu lar e seja bênção para a tua vida, para a tua família, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Feche os teus olhos. Senhor Jesus, eu quero agradecê-lo por esse tempo de ajuntamento online, te agradecer pelas ferramentas, pela tecnologia, as plataformas digitais, porque elas têm auxiliado para que a tua palavra possa chegar dentro de cada lar. Em cada lar, um pedacinho do corpo, e juntos nos tornamos igreja. Que o Senhor, que é o cabeça dessa igreja, fortaleça, vivifique a tua igreja, teu povo, mais um dia, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Salmo de número 23, Salmo de número 23, versículos de 1 a 6. Hoje é o último dia desta série, Nada Me Faltará. Salmo de número 23, versículos de 1 a 6. Exatamente por isso que nós estaremos lendo todos os versículos que nós estudamos até agora e o versículo que a gente vai aprender hoje, Salmo de número 23, versículos de 1 a 6. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastos me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Porque mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, e fazendo transbordar o meu cálice. E o texto de hoje, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Louvado seja o nome do Senhor. Fazendo um resumo do que a gente trabalhou nessas últimas 5 semanas, é sempre importante a gente se lembrar que esse salmo representa o ciclo de vida anual de uma ovelha. E nesse momento do salmo, as ovelhas elas já tinham saído do aprisco, de certa forma já tinham enfrentado o deserto, elas já tinham enfrentado a subida do monte através dos vales, já tinham passado o verão lá em cima do monte e agora, depois de quase um ano, estavam voltando para o aprisco novamente. Ou seja, esse salmo é tão incrível, irmãos e irmãs, que se fizéssemos uma linha do tempo, chegaríamos num ciclo de 12 meses. Então a gente não precisa ser nenhum especialista em teologia, você não precisa, para interpretar esse versículo como a volta de uma viagem. Agora, o que Davi quis dizer quando ele escreveu esse versículo abaixo. O que Davi quis dizer? Que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei para a casa do Senhor enquanto eu viver. Na literatura antiga, as ovelhas eram conhecidas como animais do casco dourado, se podemos dizer. O que significa isso? Significa que elas eram consideradas em autoestima pelos benefícios de adubagem que prestavam à terra. Então, quando o pastor era bom, dando comida e bebida de qualidade para as ovelhas, olha que interessante, até as fezes delas eram úteis nos terrenos onde passavam. Por isso elas eram consideradas como animais de cascos dourados, porque eram boas para resolver terras que não eram férteis. Em outras palavras, o que Davi desejava dizer nesse salmo é que ele sentia-se tão bem cuidado por Deus,
através da sua bondade e fidelidade, que compreendia que por onde passasse, ele deixaria rastros positivos nesse mundo. Olha a profundidade que Davi trabalhou e a gente está tentando descobrir. Assim como a ovelha comia bem, fazia o número 2 bem e transformava aquela terra fértil, Davi está dizendo: eu como tão bem e bebo tão bem com o meu pastor, que por onde eu passo, aquilo que era caos não passa a ser mais caos. Já que somos ovelhas de Cristo Jesus, a pergunta é: será que a gente tem tido a capacidade de deixar rastros positivos por onde temos passado? Mesmo quando dentro da gente existe um turbilhão de desafios e incertezas. Não se esqueça que as ovelhas estão voltando, elas estão descendo, da mesma forma que subiram, agora terão que descer e passar pelos vales. Mas quais serão os rastros? De medo e incerteza? Ou de uma certeza que o mesmo pastor que as levou no alto do monte, agora está descendo com elas? Pergunto para você nessa noite: qual tem sido o nosso rastro quando as nossas finanças fracassam e nessa pandemia não há dinheiro para pagar as contas? Qual tem sido o nosso rastro quando no nosso mundo particular se desmorona os castelos de sonhos das nossas ambições, em períodos difíceis, onde as esperanças se desfazem em ruínas? Será que podemos dizer sinceramente que a bondade, a fidelidade ou a misericórdia estarão nos acompanhando até em momentos assim como esses que nós estamos vivendo? Confesso a vocês que existem momentos que dá vontade de deixar como rastros coisas extremamente negativas. Mas quando eu penso na bondade, na fidelidade de Deus, gerado nesses últimos 34 anos da minha vida, quase 35, eu me vejo impossibilitado de gerar outras coisas que não sejam também bondade e fidelidade para com o meu Deus, porque Ele tem sido assim comigo, Ele tem sido assim contigo. Assim como a bondade e fidelidade têm vindo até nós todos os dias, assim também elas devem seguir-me, devem seguir você, devem ser deixados em nosso rastro como um legado para outros, onde quer que a gente vá. Que os nossos rastros sejam sempre bênçãos, mesmo que o outro deixe rastros negativos. Problema do outro, sabe, irmãos e irmãs? Eu vou fazer diferente. Diga para Deus: eu vou fazer diferente, porque eu reconheço quem é o meu pastor e Ele só tem me ensinado coisas positivas e não tem deixado me faltar nada. Uma certa vez um casal estava esperando 2 homens para tomar um café. Depois desse café, esses 2 homens foram seguir viagem e levaram o dono da casa junto com eles, deixando somente a mulher na casa. Em determinado momento da viagem, um dos 2 homens sentiu falta do chapéu que provavelmente tinha deixado na casa do homem que ele tinha tomado café. E na primeira oportunidade, o dono da casa ligou para sua esposa, perguntando se ela tinha encontrado algum chapéu. Ela disse: eu não encontrei nada, apenas a saudade que você deixou aqui na casa. O que eu quero dizer com isso? Por onde a gente tem passado, será que nós temos deixado rastros de paz ou tumulto? Por onde a gente passa, fica perdão ou fica amargura? Contentamento ou conflito? Alegria ou frustração? Amor ou rancor? Sabe, irmãos e irmãs, eu amo todos os versículos da Bíblia, mas tem um que para mim é um dos mais incríveis, se não for o mais incrível, que é o que está em Gênesis, capítulo 5, versículo 22. Simples, que vai dizer: Enoque andou com Deus. Eu tenho convicção de que quem escreveu esse versículo não escreveu porque viu Enoque de mãos dadas com Deus no parque, mas porque esse escritor
ele colheu a qualidade dos rastros de Enoque e isso fez escrever: esse cara andou com Deus. Os rastros de Enoque foram tão incríveis que alguém teve a capacidade de escrever: Enoque, um homem, ser humano, andou com Deus. Sabe, homens bons criam vida atrás de si mesmo, não criam morte. Para finalizar essa série de mensagem, o último bloco para ser analisado é esse: voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Eu fico tentando, irmãos e irmãs, imaginar o que Davi estava pensando quando escreveu isso. Casa aqui, voltarei à casa do Senhor, essa casa aqui no texto não necessariamente é uma igreja ou um espaço religioso. Até porque, se foi mesmo Davi que escreveu esse salmo, a casa do Senhor, o templo, ainda não tinha sido feito. Fazendo um estudo mais histórico, melhor dizendo, Davi aqui, ele estava falando sobre a atividade anual do rebanho, em voltar para o seu aprisco, para a sua origem, para a sua casa de origem. Então, do ponto de vista do animal, a certeza de estar em casa novamente, depois de um ano fora, trazia uma consciência de segurança, de tranquilidade, como em nenhum outro lugar. Em outras palavras, a expressão casa do Senhor, que aparece aqui no texto, significava viver em um ambiente familiar altamente acolhedor. E fazendo um simples paralelo com a nossa realidade, fazer parte da família de Deus é bem mais do que frequentar cultos semanais numa igreja. A gente está aprendendo isso. Fazer parte da família de Deus é bem mais do que estar conectado em alguma área de serviço na igreja. Fazer parte da família de Deus é bem mais do que estar sob os cuidados e atenção de qualquer pastor humano, mas é estar sob os cuidados e atenção de um Deus que sabe muito bem cuidar de cada um de nós. Assim como um pai de família não vê a hora de sair do trabalho e voltar para casa para encontrar um abraço acolhedor, assim Davi compreendia o que era voltar para a casa do Senhor e receber os seus cuidados depois de meses de caminhada. Quero terminar dizendo que ter a presença do Senhor como nosso pastor é de fato ter a garantia que nada nos faltará, mesmo nessa pandemia. Não faltará o seu senhorio, não faltarão as suas verdes pastagens, não faltarão as águas tranquilas, não faltará a restauração de vigor, não faltará a sua liderança, não faltará a vara para nos corrigir, não faltará o cajado para nos consolar, não faltarão os vales, mas até nos vales Ele estará conosco, não faltará a mesa, não faltarão os olhos sobre a nossa cabeça contra as moscas, as doenças, os parasitas, e não faltará a companhia desse pastor de volta para casa. E o melhor de tudo, quando nós voltarmos para casa, o pastor não vai ficar na grama, o pastor vai trazer a ovelha pro aprisco mais acolhedor, pro lugar mais acolhedor da casa, porque lá no alto do monte, por melhor que seja, as ovelhas elas ficam no sereno. Só que quando voltam não tem sereno, porque a ovelha em casa encontra telha, encontra um lugar quentinho, um lugar de carinho. É verdade que a aventura foi grande, um ano passando por isso aqui, mas a palavra de Deus para nós é essa: Deus pode te levar em muitos lugares. Sabe, irmãos e irmãs, eu aprendi, Deus pode fazer um grande empresário, Deus pode fazer de você um grande pregador do evangelho, um grande empreendedor. Deus pode fazer você conquistar o mundo, mas o melhor lugar para se estar é ao pé da cruz, aos pés do Salvador. Porque aos pés do Salvador, no pé da cruz, tem sombra. A sua presença é tudo para mim e para você. Nos braços dele, como a gente canta, é o nosso descanso. O outono foi divertido, o inverno foi divertido, o verão, a primavera, mas agora é outra coisa, agora é outro nível. É a casa da intimidade. Por isso que Davi é conhecido como alguém segundo o coração de Deus. Que o coração dele pulsava por aquilo que Deus pulsava. Todos os homens poderiam ter escrito esse salmo, mas se não fosse Davi, não seria a mesma coisa.
Então a palavra profética, a palavra de ordem para todos vocês, para nós hoje, é essa: voltemos ao aprisco. Voltemos aonde a gente caiu, sabe? Igual a igreja de Éfeso, a gente já aprendeu sobre isso. Porque daqui a poucos meses, tudo vai passar, essa pandemia vai passar, você vai ter que enfrentar tudo de novo. É o ciclo anual, não vai enfrentar pandemia, misericórdia, não vai enfrentar isso, mas vai enfrentar problemas na sua vida. Por isso você precisa respeitar os ciclos da sua vida, todas as estações da sua vida, inclusive parar para descansar. Você viu aí o pastor colocando no grupo da igreja, para quem é da nossa igreja, que o pastor vai ter um dia de folga. Isso é muito importante. O pastor vai ter 30 dias de férias. Tem que parar, tem que descansar. E você também, da mesma maneira, precisa respeitar os ciclos da sua vida. Porque se você não respeitar, você vai surtar no meio disso tudo. Sabe, a grande esperança para nós é que, ainda que o diabo esteja ao nosso derredor todos os dias, a nossa esperança é que ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Estamos na sombra da cruz e por isso podemos agradecer. Obrigado, Senhor, porque a gente tem para onde voltar. E ainda que os nossos olhos se fechem aqui, eles podem se abrir lá em cima. Enfim, ter Deus como nosso Senhor e pastor é ter a sua companhia 24 horas por dia, nos 365 dias do ano, sempre com a certeza que nada nos faltará. Louvado seja o nome do Senhor. Que esta série possa continuar crescendo no teu coração, que você possa revisitar, assistir novamente, se você quer aprender mais, tá aí no nosso canal no YouTube, assistir todas as pregações, compartilhar com alguém e ser poderosamente abençoado pelo Senhor. Que Deus abençoe a tua vida. Feche os teus olhos. Eu quero encerrar mais uma série profunda, onde Deus falou muito conosco. Quero encerrar orando e abençoando a tua vida, a tua casa, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse tempo que tivemos. Durante muitas quintas-feiras estivemos aqui aprendendo, sendo forjados na tua palavra, criados na tua palavra. E nós te louvamos pela nossa igreja, porque não há prazer maior do que estarmos sendo criados no teu evangelho genuíno, antigo e ao mesmo tempo novo, verdadeiro, eficaz. Senhor, que o Senhor abençoe cada lar, cada família, e nesse tempo de isolamento, de pandemia, que já está terminando, o Senhor possa continuar acalmando cada coração, acalmando cada lar, cada família, trazendo paz, trazendo refrigério, trazendo pão sobre a mesa, trazendo provisão, trazendo recursos infindáveis dos céus. Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Iremos contar testemunhos maravilhosos daquilo que o Senhor fez e continuará fazendo sobre a vida da tua igreja. Obrigado, Senhor, porque mesmo com a porta do templo fechada, continuamos relevantes, continuamos crescendo em todos os âmbitos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que cada lar, que cada família receba o teu bálsamo, o teu refrigério, a tua paz. Toda ansiedade, todo medo excessivo, todo desespero, toda preocupação, que receba agora o alívio, o cuidado e essa palavra de que se temos o Senhor como nosso pastor, nada irá nos faltar. Somos bem cuidados, orientados, alimentados e guardados pelo Senhor. Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Estenda as tuas mãos, receba a bênção do Senhor para a tua vida. Que a bênção de Deus Pai, maravilhosa graça do bom pastor Jesus Cristo, as doces e preciosas consolações do Espírito Santo permaneçam sobre a tua vida, sobre a tua família, hoje, para todos sempre. E todos digam amém. Deus abençoe você, uma ótima noite, grande abraço, paz.